Padre Fábio, meu nome é Tatiane, sou de Campos, e esses dias estava lendo a Bíblia, no qual estava falando de filhos que não são do casamento. A Bíblia fala que esses filhos de adultério nunca serão felizes, que eles serão amaldiçoados. Não sei como explicar, pois acabei perdendo o meu lugar. Ou melhor, não sei onde que está, porque eu não perdi o lugar onde li isso. Fiquei preocupada com isso, porque eu sou filho de adultério e tenho sobrinhos também assim. Tire, por favor, Padre Fábio, essa minha preocupação. Minha filha, primeira coisa, certamente você deve ter lido isso fora do contexto, né? A primeira coisa que nós precisamos ter na vida, minha gente, a palavra de Deus, ela não pode contradizer aquela tradução perfeita que Jesus deu sobre seu Pai. Toda a palavra de Deus está em torno, todo o Antigo Testamento é uma mera preparação para a grande revelação que Deus nos faz através de seu Filho Jesus. Na teologia a gente até diz que Jesus é a hermenêutica do Pai. Sabe o que quer dizer hermenêutica? É a interpretação. Então, se você quiser saber quem é verdadeiramente Deus, olhe para Jesus. Ele tem a palavra definitiva sobre tudo o que Deus é. Nós acreditamos nisso. Jesus, ele diz, um dos momentos em que ele explica quem é o Pai dele, ele o tempo todo constrói essa explicação em torno daquilo que nós chamamos de misericórdia. O meu Pai é a misericórdia. O meu Pai não sabe fazer outra coisa senão amar. Tanto é que depois em São João, a tradução bonita de João 4, né, ele vai dizer, Deus é amor. Tudo isso João aprendeu de Jesus, porque ouviu as histórias que Jesus contou. Em nenhum momento Jesus apresenta um pai que seja capaz de matar, que seja capaz de amaldiçoar. Não. Veja bem que a cultura da maldição, ela está muito ligada ao Antigo Testamento, que é esse primeiro momento do anúncio da revelação. A teologia cristã, esta experiência de nós termos uma verdade revelada em Jesus, nos mostra o tempo todo que Deus é amor. Agora pensa você, se você sabe que Deus é amor, se o seu coração, você por exemplo, Tatiana, digamos que você um dia vai ter um filho e você como mãe, você seria capaz de amaldiçoar o seu filho por alguma razão? Não, eu tenho certeza que não. Mesmo o nosso coração humano sendo tão marcado pelo pecado, pelo limite, nós não somos capazes de amaldiçoar ninguém, ainda mais um filho. Então veja bem, minha filha, você tem uma preocupação que é uma contradição com aquilo que Deus é. Então não se preocupe com isso. Não pode haver maldição, não pode haver maldição nisso. Deus nos ama. E não é porque você nasceu de um casamento, que não é filho de um casamento, é filho de um adultério. Então e aquelas pessoas que nasceram de um estupro, por exemplo? Nós não podemos acreditar num absurdo desse por uma razão muito simples. Eu não posso contradizer aquilo que eu sei sobre Deus. Gente, pode me roubar tudo na vida, só não me roube essa convicção, porque essa eu não abro mão dela. Eu posso abrir mão de tudo aquilo que eu já sei da teologia, pode me dizer que está errado, eu reaprendo, não tem problema. Mas se disser para mim que Deus não é amor, não sobra nada para mim. Eu acredito no amor de Deus. Eu até estava dizendo isso essa semana. Quando nós condenamos alguém, é muito simples. A coisa mais fácil na vida é você condenar, porque condenação não exige muito raciocínio, não exige nem inteligência, com todo respeito. Pessoas que condenam com muita facilidade são pessoas que muitas vezes não têm poder de reflexão, porque a condenação é um caminho rápido, é um caminho curto, não dá trabalho para chegar até ela. O exemplo é simples. Uma pessoa comete um mal, faz um mal para você. A coisa mais fácil que tem é você condená-la. Sabe por quê? Quando você condena aquela pessoa, você retira a possibilidade de você se exercitar na caridade.
Então você condenando, você retira aquela pessoa da sua vida. Você a condenou a não fazer mais parte da sua vida. Pronto, você resolveu. Agora, se você decide perdoar, o caminho será árduo. O caminho será tortuoso. Sabe por quê? Porque amar dá trabalho. Condenar não. A condenação é típica de gente preguiçosa. De gente que não quer se envolver, que não quer ter muito problema. Pode observar quantas vezes você condenou uma pessoa e retirou ela da sua vida porque você não queria ter trabalho com ela. Agora, se você opta pela misericórdia, você vai ter que suar a camisa. Você vai ter que dar de si. Porque vai ter que fazer um esforço sobre-humano para continuar do lado dela. A misericórdia é exigente. E Deus é o Deus das exigências. Deus não é preguiçoso, não. Seria muito simples, eu como homem, é muito simples eu condenar alguém. É muito simples eu retirar da minha vida. Amar dá trabalho, mas é no momento que eu amo que eu me assemelho a Deus. Deus é amor. O filósofo já dizia que o ateísmo nasce no mundo no momento em que nós pregamos um Deus que é muito pior do que nós. Eu tenho muito medo dos portadores da palavra que condenam por causa disso. Quando nós pregamos demais a condenação, há um risco muito grande de nós estarmos espalhando o ateísmo no mundo. O discurso que condena, esse não dá trabalho de fazer. Agora, o discurso que traz a misericórdia para o centro da conversa, esse dá trabalho, porque vai exigir das partes alguma posição. Então tá bom, eu vou ser perdoado, mas este perdão, ele me exige, porque diante do perdão do outro eu me sinto motivado a ser melhor. Ele me constrange, eu não merecia ser perdoado, ele me perdoou, eu vou continuar vivendo do mesmo jeito? Não, eu vou me motivar a ser melhor. E é esse amor de Deus que nos move pelo mundo afora. Como é que nós vamos acreditar nas maldições se elas contradizem o princípio fundamental daquilo que Deus é? Deus não vai amaldiçoar ninguém de nada, absolutamente nada. O que pode ser maldito é aquilo que eu escolho para a minha vida. A maldição, ela entra na minha vida à medida em que eu aceito o caminho caminho que é errado, aquilo que não me leva à salvação, aquilo que não me redime. Eu fico maldito quando eu permito que a palavra maldita permaneça em mim, que ela durma comigo, que ela acorde comigo. Agora, se eu expulso a palavra maldita e eu opto pela bendita, como é que pode haver maldição em mim, mesmo eu tendo sido filho de um adultério? Veja bem, cada vez que nós, em nome de Deus, tecemos um discurso que desagrega, segrega, joga para fora, nós corremos o risco de estarmos agindo em nome do ateísmo, mesmo quando falamos de Deus. Porque boa parte dos ateus, eles nasceram por causa do Deus estragado que foi pregado a eles. Olha para você ver. Falei igual mineiro agora, olha para você ver. Nietzsche, um dos grandes filósofos ateus, um dos mestres da suspeita, que a gente chama assim. Ele era filho de pastor protestante, altamente repressor. Nietzsche foi educado nas sacristias. Só que aquele Deus que ele ouvia, sendo anunciado nos púlpitos das igrejas, ele era pior do que os homens. Por isso ele dizia: Deus está morto. Eu não consigo acreditar nisso. Como é que eu posso acreditar num Deus que faz o homem ser miserável o tempo todo? Como é que eu posso acreditar que um Deus queira o homem na miséria o tempo todo, rastejando para poder receber alguma coisa? Não. Veja bem, esse discurso perpassou muito tempo, o discurso cristão. Nós, para falarmos de Deus, nós falávamos do medo. Para ter uma pessoa perto de nós como cristãos, nós colocávamos medo no coração dela. Não é através do medo que nós podemos chegar a Deus. Tanto é que se você coloca autoridade no seu filho por meio do medo, no dia em que ele deixar de ter medo de você, ele não acredita mais em você. Deus tem que chegar pela via do amor, é pelo caminho da luz. Agora, se eu construo um discurso sobre Deus, que coloca este Deus como um absurdo, as pessoas vão olhar e vão dizer: eu não acredito nisso.
É aquela velha história. Se eu não sou capaz de amaldiçoar o meu filho, como é que eu vou acreditar num Deus que amaldiçoa? Se eu, que sou marcado pelo pecado e pelo limite, eu não sou capaz de amaldiçoar alguém, eu vou acreditar então num Deus que fica amaldiçoando e querendo a morte de todo mundo? Esse Deus não merece nem o nosso respeito, diriam os ateus. E com razão. Porque isso na verdade não é Deus, é uma caricatura que fizeram dele, uma máscara que fizeram dele. Quantas vezes você ouviu um discurso agressivo em nome de Deus? Não é verdade? Aquele discurso que faz você ter medo de você mesmo, que não lhe coloca em contato com as suas misérias de maneira positiva. Eu não posso lhe fazer sentir-se um nada na vida, não posso. Porque se eu lhe faço sentir-se um nada, não tem nem por onde começar. Se eu lhe entrego uma condenação o tempo todo no discurso que eu lhe faço em nome de Deus, você vai se sentir um condenado a vida inteira e não vai reagir. A psicologia nos ensina que se você quiser um mínimo de resultado com uma criança, você tem que incentivá-la. Mostra para ela as potencialidades dela e ela vai se desenvolver de maneira saudável. Mas se você insistir em mostrar o que ela tem de mais precário, você corre o risco de traumatizar essa criança e de não levá-la a acreditar no verdadeiro potencial que ela tem. Minha gente, o processo religioso é muito semelhante ao processo educacional. Se eu fragilizo e mostro o tempo todo a fragilidade, você não presta, você não presta, eu não presto, você não presta, como é que nós vamos reagir? Onde é que Deus age para eu recomeçar? Como é que Deus pode me atingir, senão pela força que Ele me deu? Não se trata de eu viver aqui um pelagianismo de poder acreditar que eu vivo a salvação sem a presença de Deus na minha vida. Não. É porque até mesmo o movimento do meu arrependimento dos pecados que eu cometo, é Deus que me dá. Eu não faço nada sem Ele. E este Deus maravilhoso que é amor, que é misericórdia, não pode ser ensinado com raiva. Outro dia lá em Formiga, na cidade que eu nasci, fica um senhor lá, pregando lá no centro, né? Gente, ele grita o dia inteiro lá, as verdades do Evangelho. E outro dia eu parei para prestar atenção no que ele estava ouvindo. Fiquei de longe, né? Para não falar que o padre estava ouvindo o outro lá, que parece meio louco. Eu fiquei prestando atenção. Tudo que ele fala é muito correto, mas o jeito que ele fala assusta todo mundo. Não conseguimos acreditar naquilo. Como é que eu vou falar que Deus é amor gritando com você? Eu não posso, eu não tenho o direito de gritar com você. Eu não tenho o direito de gritar, muda de vida, criatura, faça isso, senão você está no inferno. Não. Se eu começar a falar muito de inferno, você já vai olhar torto para mim, não. Eu tenho que lhe mostrar o céu. Porque se eu lhe convenço do céu, o inferno deixa de ser um problema para você. Se eu lhe convenço do amor, o desamor deixa de ser um problema na sua vida. Se eu lhe convenço do valor da verdade, a mentira perde o poder em você. E isso é maravilhoso. A força do céu agindo na força humana o tempo todo. É como se fosse uma costura. Sabe a coxa de retalho? Aquela história de vocês juntando os retalhos e depois tem um sentido, depois que tudo foi costuradinho junto. A vida é assim. Quando nós ensinamos este amor em pequenas partes, distribuindo, quando eu falo que Deus é amor, eu lhe ensino a verdade, eu me ensino a verdade. Então nós vamos compondo essa grande colcha que é o amor de Deus e que só pode ser compreendido à medida em que nós olhamos para cada coisa e descobrimos, Deus estava ali naquela hora. O discurso do pregador lá da minha cidade é bom, ele sabe o que fala, mas ele usa um jeito muito estranho de falar. Aquela ira perpassada pelas palavras não vai convencer muita gente não, porque hoje as pessoas não gostam de gente que grita. Nós preferimos muito mais uma repreensão feita numa fala mansa do que feita num grito. Nós prestamos muito mais atenção em quem nos repreende com amor do que quem nos repreende com ódio. E nós precisamos ficar atentos, nós homens da palavra, nós homens do Evangelho, porque o Evangelho é ternura, o Evangelho é acolhimento, e antes de ser repreensão, ele é convite à mudança. Jesus o tempo todo fazia isso.
trazia as pessoas para perto dele porque tinha alguma coisa de bom a oferecer. Para que eu vou chegar na sua vida se aquilo que eu quero lhe falar é ruim para você? Para que eu vou usar de um poder de agressão para fazer mais mal a você do que tudo que você já vive de mal? Agora, a minha palavra, o poder da palavra de Jesus em mim é exigente o tempo todo. Eu não prego água com açúcar, porque eu não acredito nisso. Água com açúcar lá em Minas era para acalmar os nervos. Calma nada. Conversa fiada. É um paliativo, só para a pessoa achar que ela está cuidada. Não, aguinha com açúcar não. O discurso que nós propomos é exigente. Porque a palavra de Jesus é exigente. O tempo todo. Quer ser cristão? Você vai ter que ter trabalho com a sua humanidade. Mas nós propomos isso com alegria. Eu vivo o tempo todo o processo de Deus em mim, você vive o tempo todo o processo de Deus em você, e nós temos que viver isso com alegria, não é? Não é na reclamação. Deus olha nos meus olhos e sorri, porque me quer sorrindo também, mesmo na minha luta do dia a dia. Não desanime. A palavra de Deus para você é sempre amorosa, mesmo que ela vá mexer com você, só é amorosa porque mexe. Quem não ama não está nem aí para o outro. Deixe que ele fique do jeito que ele está. Mas Deus não é indiferente a você. E tudo aquilo que Ele lhe propõe hoje, Ele propõe, porque Ele já enxergou o grande ser humano que existe aí dentro de você, mas que você corre o risco de morrer sem saber quem era, por causa da preguiça, por causa da acomodação. Quanta coisa bonita ainda pode florescer em você. Quanta coisa especial ainda pode vir à tona. Deixa que o poder do céu lhe atinja hoje. Com uma palavra, não sei. Deixa que atinja. E assim, quem sabe, o mundo ganha um ser humano melhor. Lá no silêncio do seu quarto.